capítulo de número 27, versículo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 11. Louvamos ao Senhor pela oportunidade. Aliás, se você souber de alguém que está precisando de alimento, que está passando necessidade, por favor, nos procure. Irmãos, nós precisamos ser igreja, e é nesta hora, é na hora da necessidade. Então, nós temos ajudado algumas famílias e queremos ajudar mais famílias ainda, né? Nós queremos ajudar mais famílias ainda. Versículo 11 diz assim a santa palavra do Senhor: Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Pai Santo, obrigado pelos louvores que nós já pudemos adorar o Teu nome. Obrigado pelo momento que também o adoramos através dos nossos dízimos e ofertas. Obrigado pelo momento que nós intercedemos. Lembramos, ó Pai, da Tua santa palavra, que quando Pedro, em Atos capítulo 4, estava preso, havia oração incessante por parte da igreja. Lembramos o pastor Celso, que foi entubado esta manhã. Lembramos o pastor Jorge. Lembramos o Daniel. Lembramos de tantos enfermos que estão lutando esta manhã para sobreviver. Que o Senhor os visite. Jamais os esqueceremos deles. Lembramos, ó Deus, de todos aqueles que precisam e passam por alguma necessidade esta manhã. Mas agora estamos diante da Tua palavra. Não viemos ouvir sabedoria, inteligência ou eloquência humana. Que Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir esta manhã. Que Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração a necessidade que há no fundo da nossa alma esta manhã, Pai. Para nós que aqui estamos e para aqueles que nos assistem, é assim que oramos. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se. Barrabás sou eu. Barrabás somos nós. Não era para ser Jesus, era para sermos eu e você. Não era para ser Jesus o morto, o crucificado, o açoitado, o cuspido, o afrontado. Tudo aquilo que Jesus passou eram meus e eram seus. Muitas vezes nós não levamos em conta tudo isso. Nós lembramos os sofrimentos. Quando Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Isaías não está falando apenas de enfermidade física, porque Isaías está falando de também anunciando a Jesus, porque desde o capítulo 50 ele fala sobre Jesus. Ele está anunciando uma libertação de uma enfermidade não somente do corpo físico, mas uma enfermidade, conforme diz Jesus, que não
somente livraria o nosso corpo físico, mas livraria a nossa alma do inferno. Esse mesmo profeta Isaías foi cerrado ao meio, a mando do rei Manassés. Sofrimentos nossos irmãos passaram. Nós não estamos aqui por falta de dor, muito pelo contrário. Esses dias estava passando um documentário na National Geographic lá, e eu parei, e aí estava contando a história das pessoas que eram jogadas no Coliseu. Eu parei de assistir na hora, porque por mais que eles falavam, as pessoas eram jogadas, não eram pessoas, eram cristãos. Ele omitiu parte da informação, mas eu conheço a história, nós conhecemos a história. Eu não consigo, porque eu sei que poderia ter sido eu. Se você não assistiu ainda, assista. Não sei se tem no Netflix, mas no Amazon Prime tem um filme novo de Paulo, que é um dos últimos que foram lançados, que nós assistimos no cinema, os pastores assistiram no cinema antes da pandemia. É um filme sobre a história de Paulo, e conta muito mais sobre Paulo e sobre Lucas do que sobre Paulo na realidade, o relacionamento do evangelista Lucas com Paulo. E ele diz, no momento que as pessoas vão ser jogadas no Coliseu para serem despedaçadas pelos leões, ele reúne algumas pessoas, principalmente algumas crianças, e ele diz para aquelas pessoas: olha, vai doer por um tempo, vai doer por um momento, mas já já vocês serão recebidos pelo próprio Senhor Jesus na glória. Sofrimentos aconteceram. Tiago foi decapitado, Mateus foi apedrejado, Tiago, o menor, morreu a flechadas. Não o traidor, mas Judas o Zelote, foram espancados e depois crucificados. O evangelista Simão foi pregado numa cruz em forma de X. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não, só João morreu de morte natural na ilha de Patmos. Sofrimento nossos irmãos passaram, mas nada se compara ao que Jesus sofreu por mim e por você. Nada se compara ao grande e maravilhoso amor que Deus demonstrou ao tomar o meu lugar e tomar o teu lugar. Por isso que nós somos Barrabás. A condenação era nossa. Nós deveríamos ser condenados, não Jesus. Nós deveríamos estar lá, não Jesus. Abre tua Bíblia comigo lá no livro de Isaías. Deixa marcado aí Mateus, depois nós vamos voltar em Mateus. Mas Isaías capítulo de número 53. Isaías capítulo de número 53. No versículo de número 5, Isaías 53, versículo de número 5, o profeta diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Não eram dele, eram nossas. Olha aí, volta um pouquinho para trás, aí Isaías mesmo, no capítulo 50. Esse sofrimento do Senhor foi tão grande. Capítulo 50, versículo 6, a santa palavra do Senhor nos diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces ao que arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto àqueles que me afrontavam e me cuspiam. Se você for um pouquinho para frente, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 65, diz que alguns naquele momento os esbofeteavam e cuspiam nele e perguntavam: tu não és o Cristo? Profetiza-nos.
toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que Jesus passou, eram meus e eram teus. Tudo aquilo que Jesus sofreu, era seu que está nos assistindo aí em casa, eram nossos. Nós estamos diante da mesa, nós vamos celebrar a comunhão, mas ela teve um preço alto. Aí em Isaías ainda, no capítulo 52, muda aí 2 páginas da tua Bíblia. No versículo de número 14, a palavra do Senhor nos diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que do outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Se você voltar no capítulo 52, no início do capítulo, ele vai dizer que nós não víamos formosura em Jesus. E eu já vi gente dizer que Jesus era feio. Não, Isaías não está falando de beleza, Isaías está falando de sofrimento, de dor, de alguém que tomou o nosso lugar. Não sei como você reage a todas essas informações e a tantos outros versículos que nós poderíamos ler falando desta dor, deste sofrimento, desta ausência. Eu não queria falar de morte hoje, não, mas ela é necessária. Nós somos Barrabás. Era eu que devia estar sofrendo, era eu que devia estar sendo morto, era eu que devia estar sendo condenado, era eu que devia estar sendo flagelado, eram em mim que deveriam estar cuspindo, eram em mim que deveriam estar batendo, era sobre mim que deveriam estar fazendo e falando todas aquelas coisas, mas ele tomou o nosso lugar. E estão perguntando, e perguntaram para o povo: a quem vocês querem, Barrabás ou Jesus? Não pense você que nós faríamos diferente. Se fosse hoje, nós não faríamos. Eu lamento isso. Nós faríamos igual, porque nós estamos vendo. Quem acompanha, eu não tenho Facebook. O Facebook que tem aqui é só da igreja para transmissão do culto. Não tenho, e se Deus permitir eu não terei. Eu só tenho o Instagram, e você pode ver lá no Instagram que eu não posto nada, absolutamente nada que não for para edificação. Eu não posto piada, eu não posto coisa sobre futebol, eu não posto nada da minha vida pública, nada. Se eu viajar, vão ficar sabendo por causa dos meus filhos, mas não por causa de mim. Ontem o Natan chegamos tarde, 9 e pouco, na hora que nós saímos daqui 8 e pouquinho já. A hora que nós chegamos em casa, aí ele viu 2 taças lá. Ele falou: o que aconteceu aqui que eu não estou sabendo? Eu falei: enquanto você estava na igreja, eu trouxe eles aqui, voltei para casa, fiz um almoço, coloquei 2 taças lá. Almoço, irmão, arroz com bastante cebola, que minha esposa ama, mas bastante cebola. Fiz um omelete, 10 ovos, 3 tomatão, mais 3 cebolona, orégano. Coloquei na mesa, coloquei 2 taças lindas, enchi de suco de uva, e nós fizemos um jantar romântico com arroz e omelete. Não é o que vai ter, nós estávamos celebrando nós 2. Que data era ontem? Nenhuma, era a nossa data. Era a data de nós 2 estarmos sozinhos. Eu falei: não tem ninguém aqui, só eu e você. Vamos celebrar. O Natan chegou e falou: o que aconteceu nessa casa? O que essas taças estão fazendo aqui? Eu falei: isso aí é coisa do pai e da mãe, rapaz, toma atento, né?
Quando você casar, você prepara para a sua lá, mas essa taça aí é especial do pai e da mãe. Nós celebramos nós dois, celebramos nosso casamento, celebramos nossa união, mas tudo isso, irmãos, tem um preço. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos juntos. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos vivos. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui esta manhã. Você tem noção disto? Quando nós comemos este pão, quando nós tomamos este cálice, nós estamos dizendo ao Senhor que nós aceitamos essa dor, que nós aceitamos esse sacrifício, que nós aceitamos tudo que Jesus fez por nós. Não é simplesmente um pão sem fermento e um suco de uva. Nós fazemos isso em memória do Senhor, e Ele diz que cada vez que o fazemos, nós anunciamos a morte dEle até que Ele venha. Por isso que eu queria esta manhã trazer sobre nós essa reflexão. Será que nós estamos tendo noção de onde ou para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, da Igreja Nazarena Ebenezer, que esteve lá para me ajudar com o culto fúnebre da minha irmã. Louvo a Deus pela vida dele. Mas se ele não fosse, eu faria tudo do mesmo jeito, porque eu fui extremamente preparado, tanto que não deixei o pastor Marcos fazer sozinho. Eu orei, eu cantei, eu chorei. Minha irmã, eu ouvi o desespero da minha mãe, eu ouvi a dor no silêncio da minha sobrinha, eu ouvi o desespero do meu cunhado, mas eu tinha uma certeza: ela não estava ali. Para onde você vai? Se tudo isso acabar hoje, para onde você vai? Nós fazemos planos e devemos fazê-los, mas nós precisamos entender onde é que está a nossa vida, nas mãos de quem ela está. Quando aquela médica disse a mim e ao meu cunhado, nós fizemos de tudo para que ela estivesse viva. Eu tenho certeza, ela teve 3 paradas, 2 eles conseguiram reanimar. Ela teve umas 9, umas 10h28, e a última às 11h58, quando ligaram para o meu cunhado, e ele me ligou para que fôssemos ao hospital. Eu confesso que os 10 minutos que eu gasto da onde eu trabalho até o Samaritano, eu não bati porque Deus não quis, porque eu não me lembro do caminho que eu fiz. Eu só preparava o meu emocional para ver o que eu iria ver. Para onde você vai? Para onde você vai? Vai comigo lá no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, final lá da Bíblia, perto de Apocalipse, pertinho de João, onde nós lemos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Por quê, irmãos? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Pedro, um daqueles que estavam com Jesus em todo o tempo, ele diz no versículo 24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ele carregou para que eu e você tenhamos vida.
Irmãos, ter vida não é nós ficarmos com picuinhas dentro de casa por causa de uma louça, de uma roupa, de um carro sujo, do dinheiro que não deu. Deus nos chamou para termos vida. Nós estamos brigando por coisas que vão ficar aqui. Falta 19 prestação para quitar meu carro. Estou doido para trocar. Estou doido para realizar o sonho da minha esposa antes do aniversário dela. E o sonho dela é caro, porque o carro que ela quer custa 100 mil. O meu só vale 50, mas ainda falta 19 mil para quitar. Mas eu estou doido para fazer um carnê e realizar o sonho dela. Você sabe por quê? Porque eu não vou levar nada daqui. Então quem paga 1.300 de prestação, paga 1.500. Eu falei, eu acho que se eu apertar em algum lugar, eu tiro 200 conto. E eu falei pro Natan, vamos trocar esse carro e vamos dar de presente no aniversário da mamãe. Eles são boca aberta, já contaram para ela. Por isso que ela já sabe, eu estou falando aqui. Eles não guardam a língua nos dentes, esses dois é difícil. Nós não vamos levar nada daqui. Ele carregou para que nós tenhamos vida. Gálatas capítulo 1 versículo 4 diz: qual a si mesmo se entregou por nós, por amor, grandioso amor, sublime amor. Não há maneira de nós cantarmos o quanto Ele nos ama. Um amor apaixonado, um amor sublime, um amor que se entrega, um amor que se doa, um amor que nos enche, para que nós possamos viver debaixo desta graça. Romanos capítulo 5 versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi quando nós decidimos vir à igreja, não foi quando nós decidimos ficar bonzinhos. Ele nos amou quando nós ainda estávamos perdidos, sem direção, sem rumo. Ele sabia tudo que Jesus fez, ele sabia. Se você for no Evangelho de Lucas e ler o mesmo texto de Barrabás que nós lemos em Mateus, Jesus responde a Pilatos dizendo o seguinte: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não tivesse lhe sido dada. Ele sabia porque ele estava aqui. Na oração de Jesus no Getsemane, ele sabia. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim este, o quê? Você sabe o que significava o cálice lá? Veneno. O cálice era dado com veneno. Era a morte súbita dos prisioneiros. Jesus está dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Ele sabia para onde ele estava indo. E é interessante que quando você está no Getsemane, eu não tiro isso da minha mente, e você olha para frente, você vê a porta da entrada do templo. Tem uma pista que separa o Getsemane do templo. Você não tem como atravessar reto. Você precisa rodar uns 10 minutos de carro, de a pé um pouco mais. Mas do Getsemane você enxerga a porta do templo, porque o Getsemane está aqui na baixada do Monte das Oliveiras e o templo está no alto. Jesus estava orando, olhando para o templo. E naquela época não tinha estrada, não tinha ruas asfaltadas. Jesus sabia que quando passasse por aquela porta, o Pai cumpriria a sua palavra, ele seria abandonado. E por isso na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu,
por que me desamparaste? Ali ele sofria como homem. Deus o deixou porque ele tinha que pagar um preço. Ele tinha que suportar aquele sofrimento, mas não eram deles, eram nossos. Será que nós temos noção disto? Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem com uma pergunta. Eu tenho por costume, e quem é da igreja aqui recebe, eu mando devocionais, que eu sei que talvez nem todos tenham a mesma facilidade que Deus permitiu que eu tivesse, de acordar mais cedo e parar e ler a Bíblia antes de qualquer coisa. A minha primeira coisa do meu dia é leitura da Bíblia. Eu não faço outra coisa. Eu entrava às 7h30, agora eu estou tendo que pagar as pontes dos feriados na Sanasa, eu estou tendo que entrar às 7. Então eu acordava às 6, então agora eu estou acordando às 5h30. Mas eu acordo às 5h30 e eu primeiro tenho 30 a 40 minutos de leitura devocional, oração. Depois eu vou escrever o devocional, que eu envio para os irmãos segunda, quarta e sexta. Uma irmã mandou assim: pastor, não estou mais recebendo os seus devocionais. Aí eu cliquei na foto dela. E falei: puxa, irmã, que pena. Na hora que eu escrevi isso, o Espírito Santo falou: você sabe que isso não é a verdade. Que o pastor dela disse para mim que era para mim deletar todos os telefones dos membros da igreja dele. Eu não tenho igreja, essa igreja é de Jesus. Nós não temos culto à noite, nós não vamos ter culto à noite, porque a nossa visão é que de tarde à noite você esteja com a tua família. Mas se você quiser visitar qualquer igreja domingo à noite, você é livre, você vá onde você quiser. Eu não morri por você, eu te amo. Oro por você todos os dias. Oro, pego a nossa lista lá e oro. Jejuo toda segunda-feira pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos negócios. Mas eu não morri por você. Jesus morreu. E eu disse àquela irmã, irmã, eu tive que deletar o teu número. Ela falou: pastor, mas eu quero continuar recebendo os devocionais. Falei: tudo bem, eu vou incluir você de novo. Muitas pessoas eu deletei. Eu tinha mais de 1.200 contatos. Eu deletei todo mundo do aeronave. Eu deletei todo mundo da segunda igreja. Ficou algumas pessoas que vão me chamando. Nós não somos donos de ninguém, porque aquele que tomou o cálice, ele é o dono da nossa vida. Ele somente pode cuidar, tratar, enxugar, consolar, confortar. Só Ele pode. Esta manhã a minha pergunta é: para onde você vai? Quando tudo acabar, onde você vai estar? Não era Barrabás, era você que deveria ter morrido. Não era Barrabás que estavam sendo trocados, nós fomos trocados. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus tomou o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Nós somos Barrabás. Você acha que somos melhores que Barrabás? Pastor, ele era ladrão. Jesus não faz distinção de pecado. Jesus, pastor, a Bíblia diz, o senhor leu aí em Mateus que ele era salteador, assassino. Será que nós nunca matamos ninguém com as nossas palavras? Será que nós nunca ofendemos alguém?
Sempre dos nossos lábios saíram coisas que edificaram e que abençoam? É o que deveria. Porque Tiago capítulo 3 versículo 10 diz que de uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Mas muitas vezes nós falamos coisas que nós não deveríamos falar. Eu sou Barrabás. Eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço a minha carnalidade. Eu reconheço as minhas fraquezas. E eu louvo a Deus por elas, porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando nós somos fracos, nós entendemos e nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, não de nós. Não de nós. Algumas pessoas têm me ligado, e a pergunta das pessoas não é se eu estou bem. E não estou dizendo isso por causa da morte da minha irmã. Antes da morte da minha irmã, ligado, perguntando da igreja. A pergunta das pessoas não é se eu estou bem, se minha família está bem, se nós precisamos de alguma coisa. A pergunta das pessoas é: quantas pessoas congregam aí? Quanto que está entrando de dinheiro? Quanto você recebe? E aí quando falam quanto você recebe, eu falo nada. Porque nosso objetivo não é receber, nosso objetivo é dar. E está ali no nosso quadro, transparência. O que entra nós mandamos para missões. E esse mês nós mandamos mais ainda. E daqui a pouco nós estamos acabando de... A única dívida que a gente tem é aquela cadeira preta, que falta 4 prestações de 730. A hora que a gente quitar. Ontem os meninos, André e o Evo, trabalharam o dia inteiro aqui das 8. O Marcos trabalhou uma semana aqui. Estamos terminando o berçário, o gabinete pastoral. Vamos terminar a sala lá em cima, vamos terminar a sala aqui embaixo. E depois sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar dinheiro para salvar almas, porque daqui nós não vamos levar nada. Jesus não morreu por coisas, Ele morreu por gente. Nós não vamos ter ar-condicionado, porque nosso dinheiro, nós não vamos gastar 60 mil de ar-condicionado para a gente usar 3 vezes por semana, quando nós podemos com 60 mil construir 10 igrejas no sertão, que vai salvar muitas almas. É a visão, é o foco, é a certeza daquilo que Jesus fez por nós. Será que você é Barrabás? Ou você acha que você é um pouquinho melhor que Barrabás? Eu sou Barrabás. Eu dependo da graça do Senhor. Eu dependo do seu grande, maravilhoso e imenso amor. Se a graça dele não se renovar, nós somos vazios, somos pó, somos cinza, não servimos para nada, irmãos. A irmã do Jorge, não lembro o nome dela, a Meire, é a mais velha. Ela falou: pastor, para enterrar minha irmã teve que exumar a mamãe dele e o irmão dele. Ela disse: pastor, meu irmão só tinha pó. Foi numa caixinha de 30 por 15. Ela me disse: não tinha nada. Nada. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Está lá em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra que o deu, e o espírito volte a Deus. Para onde você vai esta manhã? É ceia. Eu ia mudar a mensagem, porque Deus me deu essa mensagem na segunda-feira. Na quarta minha irmã faleceu. Falei: eu vou pregar sobre isso,
Mas ontem, quando eu sentei e tentei mudar a mensagem de todas as formas, o Espírito Santo não deixou. Ele continuou dizendo: foi eu que te dei a mensagem, ela não é sua, ela é minha. Eu sei quem precisa ouvi-la. Não é a sua dor, é o que eu quero fazer que importa. Não que Deus seja insensível. Para onde você vai? Vai um pouquinho para frente, depois de Pedro, lá em 1 João, no capítulo 4, pertinho de onde nós fizemos a leitura. Só que no versículo 10, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi enviado com propósito. Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele não veio a erro. Ele não veio sem rumo. Eu não sei quantos velórios eu já fiz ao longo de 20 anos de pastorado, mas eu já ouvi diversas vezes esta frase. Às vezes não só no velório, mas às vezes por causa de uma notícia ruim. Pastor, eu saí andando sem rumo. Eu saí andando a erro. Jesus não veio assim. Jesus veio com um propósito, para que a minha vida e a tua vida tenha sentido, para que a nossa existência tenha uma razão. Por isso que ele diz que ele veio, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida abundante, ou em abundância. O que Jesus está querendo dizer é que ele veio para que nós vivamos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Coloque-se de pé. Feche teus olhos.